nele confiar até o fim. Oremos. Nosso Deus, que habita nos mais altos céus, mas habita também com contrito e abatido de espírito. Te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre esta manhã, sobre este dia de sábado, esta manhã, e com nosso irmão Roberto, para que o Senhor possa usá-lo, para que ele possa, que o Senhor possa, através dele, falar aos nossos corações. Abençoa cada pessoa que chegou aqui para também ouvir a tua voz. Que os seus corações possam ser alimentados pela tua palavra e fortalecidos. Pois é em teu nome, Senhor, que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. O título que eu coloquei aí foi a vitória final. Tá? A vitória de Cristo sobre o Rei do Norte, o Rei do Sul, todo esse mundo irá perder para a pedra que vai voltar e vai destruir o Rei do Sul e o Rei do Norte, e vai nos levar para Nova Jerusalém. Nós vamos ter lá 1000 anos, depois voltaremos para que os ímpios sejam destruídos por misericórdia, né? Nós vimos isso lá no santuário, que os ímpios serão destruídos por misericórdia, porque eles não seriam felizes no céu. Então, para que Deus vai deixar eles vivos lá no céu? E eles iam ficar infelizes lá. E Deus não quer ninguém feliz no céu. A pergunta é se nós vamos estar infelizes no céu ou estaremos felizes no céu. Como que será que nós estamos vendo o céu, né? Eu vejo pessoas muitas vezes que até brincam, né? Ah, se for para tocar harpa só no céu, eu não quero ir, não. Eu já vi pessoas falando isso. Imagine que frase mal sucedida, hein? Falar uma coisa dessa. Mas muitas pessoas têm uma visão do céu muito errada, não só do céu como na terra, né? Porque muitas pessoas acham que a gente vai morar no céu e nós não vamos. Nós vamos morar aqui nessa terra renovada mesmo. Tá bem? Todos novos céus e nova terra, mas será aqui na nossa terra mesmo. Nós vamos ficar um período no céu fazendo o julgamento dos ímpios, né? Mas vamos lá para nós entendermos algumas nuances importantes do capítulo 12. Bom, meus irmãos, vamos então, primeiramente, ler Daniel. Coloquem aí na sua Bíblia, Daniel 12. Abram as Bíblias em Daniel 12, para a gente entender algumas nuances de Daniel. Daniel 12, verso 1. Diz o seguinte: e naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. Bom, a primeira coisa que nós temos que se atentar desse verso é Miguel se levanta. Nós sabemos, já vimos que Miguel é Jesus, tá? Nós já vimos isso no capítulo 10. Nós mostramos lá para vocês a similaridade de Cristo com a similaridade desse Miguel com o Miguel, né, com Jesus do Apocalipse. Então, se levantar-se-á Jesus. Quando Jesus está na posição de Miguel, é que ele vai batalhar a favor do teu povo. E é isso que o texto completa ali, né? O texto fala, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. Então, Miguel, com o nome de Migael, né? Ele está ali para lutar pelo povo. Então, quando Miguel se levanta, meus irmãos, é porque ele vai assumir a sua posição de batalha, certo? Ele vai vir nos salvar aqui, vai nos tirar, né? Nós estaremos sendo cercados por esse mundo, por esses ímpios, e aí Jesus se levanta e vem nos buscar. Mas nós temos algumas coisas importantes para entender. Se Miguel se levanta, é porque Miguel estava assentado, certo? E vocês sabiam que Jesus assentado tem funções também? Jesus, quando está assentado, ele faz duas coisas. Tá? Nós vamos mostrar o que Jesus faz sentado e o porquê de Jesus se levantar. Tá bem? Vamos então aqui pegar a Bíblia, nós vamos ter vários textos bíblicos agora para que vocês possam entender. Nós
A Bíblia, ela mesmo se explica. Então, aqui nós vamos mostrar vários textos e a Bíblia mesmo vai mostrar para vocês e explicar para vocês o que é esse verso 1, o que é Miguel se levantar e o que é Miguel estar assentado. Então, Daniel 12:1, como eu mostrei para vocês, eu vou grifar aí, ó. Naquele tempo, Miguel levantar-se-á, vou deixar em vermelho, vou colocar haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo, vou colocar em azul, todos os que forem encontrados escritos no livro. Essas são as 3 partes principais que nós vamos estudar agora. A parte dos livros, nós temos uma playlist do santuário aqui no nosso canal. E vai ter um dia que nós vamos falar sobre juízo investigativo. Nesse dia, nós explicamos tudo sobre os livros, tá bem? Então, encontrados no livro, esse livro é obviamente que é o livro da vida, mas nós temos os livros das transgressões e das boas obras. Então, vocês vejam esse dia lá do santuário na playlist, se eu não me engano é dia 21 ou 22, 21, acho que é 21, tá bom? E vocês dão uma olhada nesse dia, juízo investigativo, e lá vai estar tudo o que vocês precisam saber sobre livros do céu, tá bom? Agora, nesses outros 2 pontos, nós vamos se alongar muito nessa levantar-se-á, porque eu achei incrível como a Bíblia se encaixa perfeitamente. A tempo da tribulação, eu vou mostrar um texto e vou mostrar espírito de profecia para vocês entenderem o que será. Vamos lá, então, para Marcos 16:19. Marcos 16:19 diz o seguinte: então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Marcos 16:19. Então, quer dizer que Jesus ele estava sentado para se levantar. Nós temos isso em Marcos, nós temos isso em Hebreus, e aqui nós vamos ver a primeira função de Cristo lá quando está sentado. Em Hebreus 8:1 diz, ora, de todas as coisas que falamos, eis que o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está assentado à destra do trono da majestade nos céus. Ou seja, se Jesus é sumo sacerdote, qual é a função do sumo sacerdote? Interceder. Então, Jesus, enquanto está assentado, ele está intercedendo. Nós vamos ver aqui que quando Jesus se levanta, ele para de interceder. Então, Jesus só intercede enquanto está sentado. Então, Jesus está sentado à destra do trono, intercedendo. Nós vemos aqui também quem é o que condenará. É Cristo, que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Jesus está fazendo o quê? Intercedendo. Jesus está assentado. Nós temos aqui também Hebreus 7:25. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive para sempre para interceder por eles. Então, mais uma vez aqui, a função de Jesus intercedendo. Mas Jesus também tem um outro ponto quando está sentado. Hebreus 1:13. Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez, assenta-te à minha destra, até que ele ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Então, ó, aqui Hebreus, Paulo está dizendo, a qual anjo Deus falou para que pudesse se assentar à sua destra? A nenhum, nós sabemos quem que ele está dizendo de Jesus aqui. Então, Jesus está sentado à destra, colocando os inimigos por escabelo de teus pés. Nós temos o terceiro dia lá do santuário, onde nós mostramos que a Arca da Aliança é o escabelo dos pés de Deus. E o escabelo dos pés de Jesus é os inimigos, ou seja, os ímpios. Vamos ver isso aqui melhor. Hebreus 10:12-13. Mas este homem, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus. Deste momento em diante, encontra-se à espera, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Nós explicamos para vocês que o escabelo dos pés é um apoio, certo? É um apoio para alguém que não consegue ali atingir o chão quando está sentado, e para ficar mais apoiado, para ficar melhor, né? E nós vimos que a Arca da Aliança é o apoio de Deus, porque é a base do governo de Deus, né? Se nós eliminarmos a Arca da Aliança, ou melhor, se nós eliminarmos a lei de Deus, Deus não tem base, ele não se sustenta, certo?
Então, dizer que a lei é abolida é um erro muito grande, porque é mesmo que dizer que Deus não existe, ok? E nós vimos agora que Jesus também tem um escabelo, só que o escabelo de Jesus é os seus inimigos. Então, irmãos, nós vimos duas funções aqui. Jesus assentado, ele está aguardando os inimigos serem o escabelo de seus pés, e ele está intercedendo por nós, tá bem? Salmo 110, de 1 a 3. Salmo 110 foi o texto que Paulo usa em Hebreus, tá? Então, Paulo usa muito Salmo 110 para escrever as cartas ali de Hebreus, tá? Inclusive, esse assenta a tua minha destra até que eu faça teus inimigos o teu escabelo, que nós acabamos de ler, ele é tirado de Salmo 110, tá bom? Salmos usou muito o Antigo Testamento porque era o que ele tinha, tá? Muitas pessoas ficam assim, nossa, Paulo sofria mesmo que a irmã White, tá, gente? O mesmo problema que a irmã White sofre, Paulo sofria na sua época, tá? Paulo estava escrevendo nova Bíblia, né? Ali, estava escrevendo o Novo Testamento. Então, o pessoal tinha só o Antigo como base. Então, o que Paulo fez? Usou o Antigo Testamento e ampliou esse Antigo Testamento, tá bem? Para o pessoal ver que Paulo estava usando o que eles tinham ali. E a Ellen White hoje usa o Velho e o Novo e amplia para nossos dias, ok? É assim que Deus trabalha. Então, Paulo, para não sofrer represálias, ele usou muito o Velho Testamento. O que é muito interessante nesse Salmo 110, a 1 a 3, é que ele também está lá familiarizado em Atos 1 e 2, tá bom? E nós vamos estudar um pouquinho esse verso 3, porque esse verso 3 está falando lá de Atos. Mas vamos lá para o primeiro verso. O Senhor disse ao Senhor, assenta tu à minha destra, e que eu faça teus inimigos, até que eu faça teus inimigos o teu escabelo. Verso 2, o Senhor enviará a vara da tua força para fora de Sião. Governe tu no meio dos teus inimigos. Teu povo estará se voluntariando no dia do teu poder, nas belezas da santidade desde o útero da manhã. Tu tens o orvalho de tua juventude. O que seria isso? Vamos entender esse verso 3. Primeiro, lá em Atos 2,35, fala a mesma coisa do verso 1 do Salmo 110. Até eu fazer teus inimigos por escabelo dos teus pés. Olha lá. Até que eu faça teus inimigos o teu escabelo. Lembra? Então, vocês já estão vendo uma similaridade entre Atos e Salmo 110. Agora vamos mostrar aqui para vocês duas coisas importantes. Teu povo estará se voluntariando no dia do teu poder, santidade desde o útero da manhã. Vamos entender esses três em Atos. Vamos lá. Primeiro, Atos 1:8, para entender a parte em azul. No dia do teu poder. Que dia foi esse? Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Uma coisa que é muito interessante. Nesse ano 31, é quando Jesus assenta à destra do Pai. E ele vai começar a fazer os seus inimigos os teus escabelos, certo? Então, isso é o ano 31, Jesus ascendendo. Jesus começa o seu ministério, né? 10 dias após, quando o Pentecoste cai. Quando esse Pentecoste cai, é que acontece o restante dos versos, né? Então, vamos aqui para vocês entenderem. Quando que o teu povo estará se voluntariando? Nós vimos lá em Atos 2,45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. Então, o pessoal estava se voluntariando, né? Nós vemos aqui que o pessoal se voluntariava. E a parte do útero da manhã é que era às 9 da manhã, né? Terceira hora do dia. Então, era cedo. Era no horário cedo. Atos 2,15. E nós vemos também Atos 7, 55 e 56. Aqui vai ficar mais claro para vocês que Jesus ele está sentado, está fazendo algo, e quando ele se levanta, algo acaba. Atos 7, 55 a 56 diz o seguinte: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. E disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ou seja, Jesus se colocando em pé é fechamento de porta.
Aqui, Atos 7 está falando sobre que fechamento? Está falando sobre o fechamento da porta para os judeus. Lembra? Ano 34, quando Estevão é morto. Se encerra ali os 490 anos. Olha, o judeu agora vai deixar de ser povo de Deus para passar a ser aos gentios. É um fechamento. Então, Jesus está o quê? De pé. Estão vendo? Outro momento, tem vários momentos, tá? Em Sofonias, Jesus está em pé para o povo ali. Temos também em Sofonias, Ageu. Nós temos alguns lugares na Bíblia que Jesus é representado em pé, tá bem? Um outro lugar nós temos Isaías aqui também, 63, porque o Daniel 12:1, meus irmãos, está em relação com Apocalipse 15 e 16, tá? Daniel 12 e Apocalipse 15 e 16 estão ali, na verdade o 15, né? Mas o 16 é o decorrer do 15, quando Jesus se levanta e o santuário se enche de fumaça. Ali acabou, não tem mais intercessão. Agora, Miguel se levantou, entendeu? Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tingidas, este que é glorioso do seu vestuário, avançando grandeza da sua força? Eu falo em justiça, poderoso para salvar. Por consequente, és tu vermelho em teu vestuário, e as tuas vestes como aquele que pisa o lagar. Eu tenho pisado o lagar sozinho, e dentre os povos não houve ninguém comigo, porque eu irei pisá-los em minha ira e esmagá-los em minha fúria, e o sangue deles será salpicado sobre minhas vestes, e eu mancharei todo o meu traje. O que seria isso, Roberto? O que o Roberto quer falar aqui para vocês? Vamos lá. Jesus está assentado em cima, e os ímpios, né, os inimigos de Deus estão sobre os teus pés, eles são os escabelos. Se você, imagine vocês com um monte de pipoca embaixo do seu pé, e você levanta, o que vai acontecer com essa pipoca? Vai esmagar. Ele está esmagando quem? Ele está esmagando os inimigos, os ímpios. Ou seja, ele vai se sujar de sangue. As vestes de Cristo vai ficar sujas de sangue. Por quê? Porque ele pisoteou os ímpios. Então, quando tem essa relação que Jesus está sentado e ele se levanta e os inimigos dele estão ao seu pé, automaticamente ele os destrói. E aí nós somos, os justos são libertos. É importante nós irmos, coloca em Apocalipse 14, porque tem uma relação importante para nós. Abre as Bíblias de vocês em Apocalipse 14, porque eu acho que eu não coloquei no slide, Apocalipse 14, porque é justamente esse ponto aqui que faz Jesus se levantar. Apocalipse 14, versos de 1 a 3. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome do seu Pai escrito em suas testas. E eu ouvi uma voz do céu, com a voz de muitas águas, e com a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpista arpeando com as suas harpas. E eles cantavam como se fosse uma nova canção diante do trono, e diante dos 4 animais do ancião. E nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. O que nós queremos mostrar aqui para vocês? Quando por que Jesus não resolveu ainda a questão? Por que Jesus não se levanta? Por que Jesus se levanta? Jesus se levanta porque o último 144.000 vai ser selado. Abram as Bíblias aí, é melhor para a gente entender isso. Apocalipse 7, de 1 a 3. E depois dessas coisas eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Na verdade não era o 14, desculpa, tá, gente? Era o 7, de 1 a 3. Porque lá também está falando sobre 144.000 e aqui também. Mas lá Jesus já está o quê? O Cordeiro já está de pé. E depois dessas coisas eu vi 4 anjos do céu, 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi o outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais haviam sido concedido ferir a terra e o mar. Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos o quê? Selado os servos do nosso Deus em suas testas. Ou seja, se Jesus ainda não se levantou, é porque ainda o selamento não está o quê? Concluído. Então, Jesus vai se levantar quando o último
dos 144 mil for selado, e quando o último inimigo for colocado debaixo dos seus pés, como escabelo dos pés. Estão entendendo? Quando isso acontece, se desencadeia do capítulo 14 em diante. Ok? Aí Jesus, então, no verso 12, no verso 1, né, do capítulo 12 de Daniel, ele vai se levantar e vai esmagar os ímpios. Ok? Outro texto para corroborar com o que estamos falando. Lá em Apocalipse 19, 13, diz que ele estava vestido com vestes banhadas no quê? Em sangue. E o seu nome é chamado de palavra de Deus. Aqui é uma referência a Cristo também. Outro texto em Apocalipse 14, 18 a 20. Agora sim, no 14, lá no finalzinho do texto. E o outro anjo saiu do altar tendo poder sobre o fogo e gritou com alta voz que eu tinha foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão totalmente maduras. E o anjo lançou a sua foice na terra e juntou a vinha da terra e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Estão vendo? O grande lagar da ira de Deus, o sangue ali. Então, Jesus vai ficar ali com suas vestes ali manchadas de sangue. Por quê? Porque ele se levantou, e assim os ímpios foram destruídos. Tá bem? Vamos ver agora, porque muitas pessoas podem estar achando aí o seguinte, né? Roberto, nós vamos ficar sem mediador? Vamos. E nós vamos mostrar agora, nós já vimos na Bíblia aí que Jesus, quando levanta, ele vai cessar a sua intermediação, não vai ter mais intercessão, e também ele vai destruir os ímpios. Então, é um levantar ali de Miguel duplo, tem dupla função. Tá bem? Nós vimos aqui na palavra de Deus essa dupla função usando vários textos. Tem outros vários, mas senão nós não saímos daqui hoje. Tá bom? Então vamos lá para vocês entenderem agora pelo Espírito de Profecia, né? Vamos usar o Espírito de Profecia para que vocês possam entender. Ao grande conflito, 425, segundo parágrafo, os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de quem? De Miguel, cessar no santuário celestial, deverão o quê? Sem mediador estar em pé na presença do Deus Santo. Estão vendo? Sem mediador. Então vamos ficar sem mediação? Vamos. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto do pecado pelo sangue da aspersão, mediante a graça de Deus e o seu próprio esforço diligente. É uma cooperação, é nós e Deus. Devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juiz investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra de especial de purificação ou de afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Esta obra é a mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Ok? Então nós vimos aqui, meus irmãos, o primeiro, mas nós temos outro texto também lá no Grande Conflito 614, primeiro parágrafo. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus o quê? Santo, sem intercessor. Ok? Tem outros vários textos, mas eu estou trazendo aqui um pouquinho só para vocês, tá bom? Se a gente fosse falar só sobre esse verso 1 aí, já ia dar 1 hora fácil para a gente comentar sobre o capítulo, tá? Então vamos avançar aqui. O Grande Conflito, página 620. Página 620 do Grande Conflito, eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre a angústia de Jacó, que é falado ali, né, que vai ter uma angústia que nunca houve. Quando está falando sobre essa angústia de Jacó, está se referindo a Jacó, né, Gênesis 32. E nesse Gênesis lá, o que acontece? Qual que é o ponto ali? Jacó, ele não está preocupado ali, ele está preocupado com seu irmão, tá, mas não é o principal foco dele. O foco principal de Jacó é não estar sendo perdoado. Ele não está se sentindo perdoado. Ele está com medo de não ter sido perdoado por Deus. Tanto que ele agarra Jesus ali e não solta de jeito nenhum enquanto não recebe o perdão para que ele possa se sentir perdoado. E isso vai acontecer com os justos após o fechamento da porta da graça. Eles vão ficar procurando se conseguiram resolver todos os pecados, se eles conseguiram se arrepender de todos, eles vão tentar lembrar de pecados, eles vão ficar
ali, porque eles não vão sentir a presença do Espírito Santo. Eles vão estar, mas não vão sentir. E aí eles vão ficar muito nessa angústia aqui. Uma angústia que ninguém teve, nunca houve essa angústia, né? E aí temos esse verso aqui, né, do grande conflito, 620, primeiro parágrafo, que corrobora com essa visão. Se Jacó não se houvesse primeiro arrependido do seu pecado de obter pela fraude o direito da primogenitura, Deus não lhe teria ouvido a oração, preservando-lhe misericordiamente a vida. Semelhante no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante dele enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. O desespero suprimir-lhes-ia a fé e não poderiam ter confiança para suplicar a Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extinguidos do juízo. Não os podem trazer à lembrança. Amém? Olha que massa. Então, todo mundo vai ficar ali, os 144 mil vão ficar contritos. Senhor, eu preciso lembrar, não estou lembrando de nada. Mas por que não está lembrando? Porque não tem mais pecado. Os pecados deles foram eliminados. Ok? Então, isso daqui é um bom texto para nós entendermos essa parte. Tá bem? Então, meus irmãos, recapitulando. Jesus está assentado, por isso que ele se levanta. Certo? Quando está assentado, Jesus está intercedendo e colocando os inimigos sob o escabelo dos seus pés. Quando Jesus levanta, ele termina a intercessão, acaba, e destrói os ímpios. Ok? Quando Jesus faz isso, volta-se para nos buscar. Tá bom? Agora nós vamos adentrar aqui, porque depois disso, enquanto essa angústia acontece, também está acontecendo o quê? As pragas, né? Apocalipse 15, por isso que eu falei para vocês que o Daniel 12:1 e Apocalipse 15 estão interligados. Jesus se levanta, enche de fumaça, né? O capítulo 15, e aí o anjo sai com as 7 pragas. Quando sai com as 7 pragas, vem o capítulo 16 mostrando cada uma delas ali. Nessas 7 pragas, nós aqui, que espero todos nós estejamos sendo ali, se formos os 144 mil, né? Porque pode ser que a gente morra antes disso. Mas se a gente for 144 mil, nós estaremos passando por isso sem sofrer essas pragas, mas estaremos nesse mundo vendo pessoas sofrendo, vendo as coisas acontecendo e tentando estar ali firme com Deus, né? Que vem a angústia de Jacó. Então nós vamos passar por esse tempo tribulado aí, mas estaremos seguros porque Deus estará nos guardando. Agora vamos para Daniel 12:2. Daniel 12:2. Aqui nós temos mais um pouquinho para nos alongarmos. E muito daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. Vamos lá. Coloquei em cores diferentes aí, porque nós temos algumas coisas que precisamos entender. Primeiro, aqui está dizendo muitos. Muitos não são todos. Ok? Alguns não são todos. Então, aqui, o que eu quero mostrar com Daniel 12:2 para vocês, meus irmãos? Isso daqui está falando de uma ressurreição. Só que não pode ser a ressurreição de 1 Tessalonicenses e nem a de Apocalipse 20. Por quê? Porque tanto em Tessalonicenses quanto em Apocalipse, todos vão ressuscitar. Tá? Lá em 1 Tessalonicenses, todos os justos. Lá em Apocalipse, todos os ímpios. Aqui está falando de alguns. Certo? Então, muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão. Então, muitos não é todos. Então, já deu problema aqui. Alguns para a vida. Então, alguns não é todos. E alguns para vergonha e desprezo. Alguns não é todos. Então, nós vamos mostrar para vocês que tem... Tem ressurreições diferentes. Ok? O que seria essa ressurreição? Essa ressurreição de Daniel 12:2 é a tal da ressurreição especial, tá bom? Isso daqui vai participar algumas pessoas que nós vamos ver, não vou dar spoiler não, vamos ver, deixando o texto falar, e algumas pessoas que desprezaram e envergonharam a Jesus, tá bem? Então vamos entender isso aqui à luz da Bíblia. Vamos ver então 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, porque aqui está falando de justos.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, permaneceremos e seremos arrebatados junto com eles nas nuvens e encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que vai acontecer aqui? Jesus, quando tocar ali a sua trombeta, né, com a voz ali, Jesus vai o quê? Chamar os mortos que morreram em Cristo. Então, nessa ressurreição aí vai estar quem? Vai estar Abel, vai estar Noé, vai estar Daniel, vai estar a galera toda aí vai estar. Ok? E nós temos também quem está vivo. Quem está vivo? Os 144 mil vão estar vivos. E aí eles vão ser o quê? Arrebatados, levados com ele nas nuvens. Ok? Então, aí está falando sobre justo. E lá em João diz que todo olho o verá. Apocalipse diz que todo olho o verá. Que todo olho? Todo mundo ali estará vendo. Todos os justos verão a Jesus nas nuvens do céu. Aí nós temos o Apocalipse 20. O 20 inteiro, mas eu não vou ter tempo de ler o 20 inteiro, então vocês leiam o 20 inteiro. Eu só peguei 2 partes aqui para dar uma explicação para vocês, mas depois vocês leiam o capítulo todo. E quando completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, depois de 1000 anos, Satanás é solto e os ímpios são levantados, ok? Os ímpios, por isso que Satanás é solto, porque os ímpios vão ser ressuscitados. E Satanás estava preso pelas circunstâncias, porque não tinha ninguém para tentar, porque todo mundo estava morto e quem não estava no céu, certo? Aí quando Jesus agora volta, ressuscita todos os ímpios, Satanás então agora quer enganar, e ele engana os ímpios de novo. E aí no verso 14 fala que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por quê? Os ímpios vão morrer pela segunda vez e agora para sempre. Ok? Então, aqui é mostrando para vocês, então, temos uma ressurreição em 1 Tessalonicenses, temos uma ressurreição em Apocalipse 20. Só que nós estamos falando de Daniel, e Daniel não está nem em uma e nem na outra. Daniel é uma outra ressurreição. Agora, Alberto, como que nós vamos entender isso? E que ressurreição é essa? E por que dessa ressurreição? Vamos lá. Apocalipse 1:7 diz o seguinte: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram. E todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Vamos lá. Todo o olho verá, e aqueles também que o perfuraram, que o transpassaram, vai estar nas outras Bíblias. Vamos entender isso aqui. Lembra que Jesus foi perfurado? Muitas pessoas acreditam que só aquele cidadão vai ressuscitar para ver Jesus voltando. Mas nós vamos ver, no decorrer do estudo que nós vamos ter aqui, que não é isso que vai acontecer, não. Ele vai ressuscitar, mas vai ter muita gente junto. Vamos ver quem? Vamos lá. João 19, 34 e 37. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E outra vez diz a Escritura: eles olharão para qual perfuraram. Então aqui nós estamos falando sobre o soldado ali que o perfurou. Agora, será que só foi o soldado? Olha lá em Zacarias 12:10. Mas derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram. Tá vendo? O mesmo termo usado em João 19:37. E prantearam sobre ele, como quem pranteia pelo teu único filho, e estarão em amargura por ele, como aquele que está em amargura pelo seu primogênito. Agora, quem é esses transpassaram? Vamos lá, Mateus 26, 57, 59 e 64. E os que seguraram a Jesus o conduziram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas, os anciãos estavam reunidos. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem matá-lo. Lá no 64, Jesus então faz uma profecia aqui, algo que vai se cumprir no momento oportuno. Disse-lhe Jesus: tu o disseste, contudo eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Jesus então vai assentar no trono móvel, que a gente já explicou para vocês lá no santuário, e vai vir nos buscar, ok? E aí, esse pessoal todo aí, ó, Caifás, os escribas, anciãos, aquelas pessoas do concílio, sacerdote, todo mundo que participou de alguma forma
na morte de Cristo, vai ressuscitar. Pilatos, todos vão ressuscitar para ver o quê? O concerto de paz. Ok? E eles vão ressuscitar para reconhecer que Jesus era filho de Deus. Eles mataram o filho de Deus. Ok? Então, primeiro povo que vai ser ressuscitado ali antes do 1 Tessalonicenses, fique claro isso. Antes do 1 Tessalonicenses vão ser os transpassados, aqueles que perfuraram, que transpassaram Cristo, que mataram Jesus. Ok? Agora nós temos aqui um texto do Espírito de Profecia para corroborar com o que nós acabamos de ver. E ela cita justamente Daniel 12, 2. Abrem-se as escrituras, e muito do que dorme no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz, estabelecidos por Deus com os que guardaram a sua lei. Agora, duas outras classes. Os mesmos que os transpassaram, e ela cita Apocalipse 1:7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo. Então é uma outra classe. Tem um E aí, é uma outra classe. Os mais acirrados inimigos de sua verdade e povo ressuscitaram para contemplarem sua glória, a ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Vamos lá entender o grande conflito 637. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, meus irmãos, ou seja, vocês sabiam que se vocês morrerem e tiverem a fé na mensagem do terceiro anjo, vocês vão ver Jesus voltando desde a pequena mãozinha pequena da nuvem lá, bem no começo, antes mesmo de Jesus soar da trombeta, ressuscitar todo mundo. Então, essa é a ressurreição especial. Quando se fala daqueles que dormem uns para a vida eterna, é que essas pessoas vão ressuscitar. Tá bem? Todos de 1844 que morreram na fé da mensagem. Ali está dizendo todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz. Estão vendo? Então, nós aqui, se caso morrermos na fé do terceiro anjo, nós ressuscitaremos antes da ressurreição total ali de 1 Tessalonicenses, ok? Agora nós temos um verdinho. Os mesmos que transpassaram, nós já vimos na Bíblia que o pessoal que matou Jesus, que fizeram ali na primeira vinda de Cristo, vão ressuscitar também. E o vermelho, Roberto, o que seria isso? O vermelho, meus irmãos, é as pessoas que durante a história escarneceram, zombaram, destruíram as Bíblias, fizeram coisas assim contra a verdade, contra a palavra e contra o povo de Deus. Ou seja, aqui nós podemos, talvez, o Hitler, Napoleão, pessoas na história que fizeram coisas terríveis contra a verdade e contra o povo, também vão ressuscitar junto com os transpassados, ok? Então seriam essa ressurreição especial. Uns para a vida eterna, esses são de 1844 para frente, 1843, 44 para frente, e os que fizeram algo contra Deus, contra a verdade, contra Cristo e contra o povo de Deus. Esses ressuscitarão para contemplar agora e receber a base final, tá bem? Eles vão... a dona Jeane está falando que História da Redenção também comenta alguma coisa. Depois você coloca os textos, minha irmã, aí, para que o pessoal possa ver também. Eu não pude pegar todos os textos, tá, meu irmão? Aqui eu estou me atentando aos detalhes de um texto ou outro, porque senão hoje é sábado, né? Eu tive que avançar e estou tentando correr o máximo possível. Mas espero que vocês estejam entendendo tudo, tá bom? Nós já estamos finalizando muito em breve. Vamos avançar então para Primeiros Escritos 257, primeiro parágrafo. Aqui eu queria mostrar para vocês, porque Guilherme Miller ali foi o pioneiro, né? Ele foi o precursor do que seria o Adventismo muito em breve. Só que ele não aceitou a mensagem do terceiro anjo. Então, Guilherme Miller não vai ressuscitar na ressurreição especial, mas ele vai ressuscitar na ressurreição de 1 Tessalonicenses, tá bem? Aqui é um textinho, só uma curiosidade para vocês. Minha atenção foi chamada para Guilherme Miller. Ele parecia perplexo e estava quebrantado por ansiedade e angústia por seu povo. O grupo que havia estado unido em amor em 1844
e estava perdendo seu amor, opondo-se uns aos outros e caindo num frio estado de apostasia. Ao contemplar isso, o sofrimento consumiu-lhe as forças. Eu vi líderes observando, temerosos de que ele aceitasse a mensagem do terceiro ano e os mandamentos de Deus, e quando ele se inclinava para a luz do céu, esses homens elaboravam algum plano para afastar-lhes a mente. Uma influência humana foi exercida para conservá-la em trevas e reter a sua influência entre os que opunham a verdade. Finalmente, Guilherme Mille levantou a sua voz contra a luz do céu. Falhou ao não receber a mensagem que teria explicado plenamente o seu desapontamento e lançado luz e glória sobre o passado, o que lhe teria restaurado e exaurido energias, iluminado sua esperança e levado a glorificar a Deus. Ele se apoiou na humana sabedoria em vez de sabedoria divina, mas, ao quebrado por árduas labores, por causa do seu mestre pela idade, não foi tão responsabilizado como os que afastaram da verdade. Esses são responsáveis. O pecado repousa sobre eles. Que está dizendo que Guilherme Miller, ele não aceita a mensagem do terceiro anjo, que poderia ter resolvido muitas questões que ele tinha dúvidas, tá? Ele falhou quanto a isso, mas foi imputado um pecado com várias pessoas, porque ali está dizendo que muitas pessoas humanas atrapalharam Guilherme Miller a chegar à conclusão correta, né? E como ele já era idoso, Deus não o responsabilizou tanto por esses problemas. E acima, né? Primeiros Escritos 258, diz que Deus permitiu-lhe cair sobre o poder de Satanás. Ou seja, o que é o poder de Satanás? Sobre a morte, né? Então, o domínio da morte. E escondeu-lhe na sepultura, afastando-o daqueles que estavam constantemente desviando da verdade. Moisés errou quando estava prestes a entrar na terra prometida. Assim também, Guilherme Miller errou quando devia logo entrar na Canaã celestial, em permitir que sua influência fosse contra a verdade. Outros levaram-no a isso. Outros darão conta por isso, mas os anjos vigiam o precioso pó deste servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Quando fala da última trombeta, é 1 Tessalonicenses, quando Jesus vai tocar a trombeta e as pessoas vão ressuscitar, tá bom? Basicamente aqui, rapidamente, algo que aconteceu conosco, e eu e até o Jabes também, nós entendemos assim o texto. Muitas pessoas querem impor às outras algo, tá? Nós temos alguns irmãos que não acreditam em Ellen White, né? E a gente foi na casa de um irmão aqui, que é próximo da gente, e nós comentamos com ele, tentamos fazer de tudo para ele entender o dom profético da irmã White, né? E meio que foi em vão, né? O Jabes passou um sábado inteiro com essa pessoa, nós fomos várias vezes conversar, mas é irredutível ali, então, infelizmente, não tem mais o que fazer, e eu e o Jabes chegamos a esse texto, né, de Guilherme Miller. Guilherme Miller recebeu ali as coisas, não aceitou, e mesmo assim, Deus foi misericordioso e o levou, né, vai o levar para as mansões celestiais. Então, irmãos, não fiquem tentando impor algo a alguém. Você tem que passar a mensagem. Agora, se essa pessoa vai aceitar ou não, se é necessário ela aceitar ou não a mensagem, quem vai saber é Deus, tá? Então, aparentemente, no 257, se você ler a página 257, você vai dizer que Guilherme Miller foi perdido, ele se perdeu. Mas daí vem o capítulo, o texto seguinte, e ele está salvo. Tá entendendo? Então, nós não somos Deus para julgar ninguém. Passe a verdade e deixe que Deus e a pessoa cheguem a essa verdade. Hoje nós não discutimos mais sobre isso com a pessoa, porque a gente acha que a gente fez tudo o que era preciso para que ela soubesse sobre. Agora é ela e Deus, ok? Então isso aqui é um bom texto para que nós possamos refletir de não precisarmos impor nada a ninguém. Deus e a pessoa vai entender isso, ele vai saber se essa pessoa precisa daquilo ou não, e tudo vai ficar bem, porque Deus sabe todas as coisas e eu e você não, tá bom? Eu queria trazer esse texto só para dar esse enfoque, né, para nós tomarmos cuidado por impor algo a alguém, tá bom? Deus escondeu ele na sepultura, tá bem? Assim como muitos de nós talvez precisamos ser escondidos na sepultura, porque os 144 mil pessoal, não vai ser qualquer um, não. Entendeu? Os 144 mil não vai ter tempo para ficar em redes sociais, não vai ter tempo para ficar em festas, não vai ter tempo para ficar em televisão. Os 144 mil vai ser um povo que ele vai ter que estar engolindo a palavra de Deus, vai ser um povo que vai ter que estar com Cristo e com Deus ali muito, né,
muito fortemente como Jesus estava com Deus, nós precisamos estar com Deus também, tá? Porque é Deus que faz a obra. Eu e você somos falíveis, mas Deus é infalível, ok? Então Deus pode nos manter, assim como Judas 24 diz, irrepreensíveis ao Pai, certo? Jesus faz isso por mim e por você. Então, meus irmãos, os 144 mil não vai ser qualquer um. E aí é onde entra esse texto. Eu, Roberto, vou dar a minha opinião aqui agora. A minha opinião do que eu entendi até o momento. Se eu e você não somos capazes de ser um dos 144 mil, talvez Deus vai nos esconder na sepultura, ok? Para que nós possamos levantar muito em breve. Então, meus irmãos, tenham calma, tenham paciência, façam a sua parte e deixe que Deus faça a dele. Vamos avançar, então, para o Apocalipse 3:10. Tem uma parte aqui que é muito importante, que é a última parte e o último ponto que nós vamos falar aqui agora. Quando essa ressurreição vai acontecer? Algumas pessoas, alguns adventistas, falam em sexta para sétima praga. Agora, o que o Roberto acredita em cima do que viu? Que vai ser no findar ali, quando a última praga acontecer. A sétima. Porque quando a sétima praga acontece, Jesus vai estar quase despontando. Um pouco antes disso é que a ressurreição acontece. Apocalipse 3:10, inclusive, está falando sobre a igreja de Filadélfia, certo? Que é justamente esse ponto onde passa de 1843 para 1844 para virar Laodiceia. Então, estamos falando desse povo aí, de 1843 para 1844, que é o povo que vai começar ali a ressuscitar na ressurreição especial para a vida, certo? Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que virá sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Então, para entender o que acontece aqui, o que seria essa hora da tentação? Certo? Vamos ver aqui em Primeiros Escritos, 619, 1. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receiam não se terem arrependido de todo o pecado, e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Se pudessem ter a esperança de seu perdão, não recuariam na tortura ou na morte, mas se mostrariam indignos e perdessem a vida por causa dos seus defeitos de caráter. O santo nome de Deus seria, então, vituperado. Irmãos, nesse momento aqui, está falando sobre a angústia de Jacó. Eles ali, ó, o medo da perseguição por causa da verdade, receio não terem arrependido de todo o pecado. Então ali estão falando sobre a angústia de Jacó. Quando acontece a angústia de Jacó, as pragas estão caindo ou não? As pragas estão caindo. Eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Aí cita esse verso. O que é guardar da tentação aqui? Bom, para nós, os 144 mil, nós não estaremos participando dos flagelos. Nós vamos estar neles, passando por eles, vendo as coisas, mas nós vamos ser atingidos. Mas nós vamos estar vendo tudo isso acontecer, certo? E aqui, no caso, eles estão preocupados com o perdão dos seus pecados. Eles estão querendo achar alguma coisa, porque eles não sabem se conseguiram ou não. Isso só vai deixar de ser uma angústia quando o Espírito Santo mostrar quando Jesus volta. Porque o Espírito Santo vai mostrar aos 144 dias a hora, a data e o momento que Jesus vai voltar. E aí, a partir disso, eles estão certos de que conseguiram passar pelo problema, pela porta da graça salvos. Até esse momento, não. Ok? Então, o que nós podemos levar aqui? Que esta hora da tentação é justamente esse período ali das pragas. E levando isso em consideração, se eles ressuscitam na sexta praga para a sétima, eles vão passar por isso também. Eles vão ver essas pragas acontecendo. Ok? Então, podemos entender aqui que é a sétima praga, porque aí a sétima praga finda e eles acabam ressuscitando. Ok? Isso daqui é uma interpretação. Tem várias outras que podemos ver também, mas eu não vi nenhum ponto para a sexta praga ser, tá? Se alguém tiver algum texto, alguma coisa que nos mostre que de sexta para a sétima praga é quando a ressurreição especial vai acontecer, aí vocês tragam para nós, porque eu ainda não encontrei esse texto, tá bem?
Para nós finalizarmos aqui, nós temos 2 textos a mais aqui. Tem 3 textos que falam sobre a ressurreição especial. Quero trazer 2 para vocês. Tá? O primeiro está em Eventos Finais, página 271, primeiro e segundo parágrafo. Há um grande terremoto como nunca tinha havido. Esse texto, inclusive, corrobora com o que nós estamos falando aqui. Tá? Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Apocalipse 16, 18. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do seu trono dir-se-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como a cana do vento. As rochas irregulares são espalhadas por todos os lados. A terra inteira se levanta, dilatando como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias das montanhas estão a sobrar. Desaparecem ilhas habitadas. Os pontos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. Grandes pedras de Saraiva, como um peso de um talento, estão a fazer a sua obra de destruição. Abrem-se a sepultura, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo. Daniel 12, 2. Então, olha lá que interessante. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem um concerto de paz, e é o texto que nós acabamos de ler. Aí, os que zombaram escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acirrados inimigos da sua verdade e do povo ressuscitam para contemplar em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Olha como é interessante isso aqui. Apocalipse, então, verso 16, está falando sobre as pragas, certo? E acaba justamente as pragas aonde? No verso 21, certo? As pragas ali acabam no verso de 21. Aí, vem um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, falou comigo, dizendo, vem, aqui mostrar-te-ei o grande prostituta. E aí já começa a mostrar a parte ali do 17, e aí Jesus volta logo em seguida. Então, deixa eu voltar aqui, cadê? Aí, vocês estão vendo aí? Então, acabou as pragas ali, e aí vem o quê? Daniel 12, 2. Ressuscitam, então, as pessoas para ver a volta de Cristo. Tá bem? Esse é um dos textos que fala sobre ressurreição especial também. Mensagens Escolhidas 2. Mensagens Escolhidas 2 também fala sobre ressurreição especial. Palavras a um esposo e filhos, por motivo de perda de esposa, tal. Prezado irmão, tá? Quase não sei lhes dizer a notícia do falecimento da sua esposa. Para mim, tal. Aqui não é o ponto que eu quero, não. Cadê? Eu quero... Não vos entristeçeis como que não tem esperança. O túmulo só a poderá reter por pouco tempo. Esperar em Deus e animá-lo, caro irmão. A vez de revê-la dentro em pouco. Não cessaremos de orar pedindo as bênçãos que Deus nos repousa sobre a vossa família. Cadê? Prezado irmão, eu tenho orado. Aqui, vi que ela estava selada. A voz de Deus ressurgirá e se ergueria sobre a terra. E estaria com quem? Com 144 mil. Vi que não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo de angústia. E tudo que pudéssemos lamentar seria a nossa perda de ficar privado de sua companhia. Vi que seu falecimento redundaria em bem. Aqui é uma palavra da Ellen White a um esposo e uma filha sobre uma mãe que acabou falecendo, e a Ellen White está dizendo que ela estaria ali, com os 144 mil, ou seja, esse pessoal aí que serão chamados da ressurreição especial, esse é o título, inclusive, dessa carta, eles estarão juntamente ali, só que aqui diz que ela não participará do tempo de angústia, ou seja, a tempo da angústia ali dos 144 mil, e nem também das pragas, certo? Porque é o mesmo, é a mesma, os dois estão juntos, Tanto a angústia quanto as pragas estão acontecendo simultaneamente. Então, é isso que nós temos. E o outro texto, que eu não coloquei aqui, mas é Primeiros Escritos, página 285, tá? Primeiros Escritos, página 285, também vai falar sobre a ressurreição especial. Então, meus irmãos, esses 2 primeiros versos, nós alongamos aqui quase 50 minutos para falar deles. Esses 2 primeiros versos, espero que vocês tenham entendido.
Então, nós vamos lá para Daniel 12:1. Jesus está intercedendo e está antes do 12:1, né? Jesus está intercedendo, porque ele está sentado e está colocando os inimigos debaixo dos seus pés. Quando Jesus levanta em Daniel 12:1, acontece o quê? Acaba a intercessão e os inimigos são destruídos. Com isso, Jesus vem para nos buscar, certo? As pragas começam a cair, com o anjo que saiu para derramar as pragas, e aí vem todo esse ponto. Agora nós vemos também que os 144 mil estarão sem intercessor, certo? Vimos também que há uma ressurreição especial que é diferente da 1 Tessalonicenses, diferente do Apocalipse 20. Então, uma ressurreição, todos os justos irão ressuscitar, todos os ímpios irão ressuscitar em Apocalipse, e aqui Daniel está falando de alguns para a vida, alguns para a morte. Nós entendemos aqui sobre esse alguns. Todos os que ressuscitarão, se alguns para a vida, serão de 1844 para frente, todos ali, não todos, né? Alguns que são os transpassados e alguns que escarneceram o povo e a verdade durante a história, também ressuscitarão para ver o concerto de paz e vão morrer novamente. Ficou claro para vocês? Bom, meus irmãos, nós precisamos estar caminhando. Nós temos uma outra bênção. Olha o que Deus misericordioso nos deu a bênção de ver todo o concerto de paz desde o início. Se nós estivermos preparados para caso nós morramos, não precisamos ficar aflitos. Nós iremos ressuscitar na manhã, nessa ressurreição especial, para ver o concerto desde sempre. Mas caso fiquemos vivos, nós precisamos estar com um dos 144 mil. Para isso, precisamos de muita coisa ainda para melhorar. Cada um de nós temos algo que precisamos avançar. Deus está nos chamando todos os momentos, todos os dias. Não perca essa oportunidade. Deus é um Deus de muita misericórdia para nós. Nós vimos lá no santuário, em vários dias, mostrando como Deus é incrível. Deus nos fará centro do universo. Todo esse povo pecador aqui, que não merece nada, é o que vai ser o centro do universo, né? Porque todos os outros mundos vão ter que vir aqui para adorar a Deus, mas nós estaremos do lado dele. Nós temos a bênção de ter uma ressurreição especial. Olha o tanto de bênção. Nós somos a única igreja com data, dia e hora marcada para nascer. É muita bênção para um povo que não merece. Israel era abençoado demais. Nós estamos vendo isso no nosso estudo bíblico, né? Nós estamos fazendo, né? No ano bíblico. Nós estamos vendo isso. E nós somos Israel espiritual e também somos muito abençoados. Só que, infelizmente, nós estamos como Israel literal. Muitas vezes, nós não acreditamos nessas bênçãos. E é justamente por isso que nós ainda estamos aqui, aguardando a volta de Cristo. Vamos acreditar nas bênçãos, irmãos. Nós temos uma ressurreição especial. Deus está nos chamando. Não desperdice mais o tempo. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo sábado a todos. Espero que vocês tenham entendido esses 2 primeiros versos. Amanhã nós vamos finalizar o livro de Daniel. Amém, Senhor. Continuando, Senhor Deus, a oração do teu filho. Em nome de Jesus, Pai, eu venho também agradecer-te, meu Deus, por tanta misericórdia, Senhor, para conosco. Obrigado por o Senhor sempre estar nos alertando, nos conduzindo e nos guiando à tua palavra. Humildemente clamo ao Senhor que nos batize com teu Espírito Santo, Pai, neste santo sábado. Assim como o irmão já clamou pelo perdão dos nossos pecados, eu também te imploro. Nos perdoe as nossas faltas, as nossas transgressões contra ti, Senhor. Esse amor tão maravilhoso que tanto tem lutado para nos salvar. Tu tens um plano, desde a eternidade, que é nos levar, Senhor Deus, para conhecer o lugar onde o Senhor habita e nos trazer de volta para este lugar, aonde a gente vai viver por toda a eternidade. Quão maravilhoso é nós podermos ter essa esperança de ter a vida eterna, de vivermos para sempre e sermos felizes, de nunca mais nós chorarmos por nada, de dor, de tristeza, de sofrimento que há neste mundo. Vamos viver eternamente felizes com o Senhor. Humildemente eu te clamo, Pai. Vem nos transformar, Senhor. Vem nos purificar a nossa mente, o nosso coração. Concede-nos um caráter
semelhante ao do nosso Salvador Jesus. Temos vários exemplos na tua palavra de homens que foram chamados justos, retos, Senhor Deus. Nos torna assim homens e mulheres fiéis a ti, segundo a tua boa vontade, para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado por este dia de sábado tão sublime e que iniciamos com tantas promessas, Senhor, tanta verdade que o nosso coração ardeu nesta manhã. Louvado e exaltado seja o teu nome. O Senhor nos abençoe, eu te imploro, eu te suplico. Em nome de Jesus. Amém.